Então vamos lá, situação complicadíssima aí. Depois que a Câmara e o governo entraram em combate, o STF decidiu intervir para tomar a decisão de quem estava certo. Acredito que até esse ponto aqui é correto, né? Porque é o guardião da Constituição brasileira, precisava avaliar ali quem teria razão diante da lei. E aqui agora a gente fica com a decisão, e aí essa decisão é meio complexa aqui. IOF, veja como ficam as novas alíquotas após a decisão do Alexandre de Moraes. Então, o ministro do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Eu acho que o fato da gente ouvir tanto o nome do Alexandre de Moraes pode significar talvez que ele não esteja fazendo muito bem o papel dele, não? O STF costumava ser uma coisa um pouco mais discreta, Xandão. Fica aí a dica. Muitas vezes, se as pessoas estivessem atribuindo essas coisas ao colegiado do STF, né? Se essas decisões fossem para todos os membros do STF e saísse como uma decisão do STF, em vez de ficar toda hora seu nome nas manchetes, talvez, vou te dizer, arrisco a dizer, que talvez as pessoas tivessem uma compreensão maior daquilo que o STF está tentando fazer. Sim, opinião minha também, nunca fui ministro do STF. Ele decidiu na quarta-feira 16 manter a maior parte do decreto presidencial que elevou as alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, publicado em 11 de junho. No entanto, a decisão exclui da cobrança as operações de risco sacado, usadas por empresas para antecipar recursos que permanecerão isentas de tributo. Como é que funciona isso, né? Se a decisão fosse generalizada de manter o imposto sobre IOF, ia ter um aumento no preço de absolutamente tudo no varejo brasileiro. Por quê? Porque quando você compra uma televisão, você paga em 12 vezes, a empresa não pode receber nesse fluxo caótico, né? De 12 vezes ali, porque ela precisa comprar outra televisão para repor o estoque. O que a empresa faz? Ela faz uma operação de risco sacado, ou emite um FDIC, se ela for gigantesca, né? Um FDIC próprio aí. E aí, a gente estrutura aqui um FDIC para o cliente, por exemplo, você tem 200 milhões aqui que você vai usar, vai remunerar os investidores do seu FDIC em 19, 20%, por exemplo, e vai pegar esse crédito, tomar esse crédito nesse valor para você antecipar. Esse crédito vai pagar os juros, vai transferir os juros, então, para o pessoal que comprou o FDIC. Isso é uma possibilidade possível, né? Ou você pode fazer o seguinte, você não entendeu o que é FDIC, eu sei, mas é um fundo que investidores colocam dinheiro, aí eles disponibilizam ali 200 milhões. A Magazine Luiza vende uma televisão, por exemplo, ela vai lá nesse FDIC, pega o dinheiro, e ela transfere a dívida do cliente, do cartão de crédito, que não dá default, né, porque a maquininha lá, tudo que vai pagar, então não é um risco de crédito muito alto, e transfere o risco para esse FDIC, né, o risco do recebimento parcelado. E aí vai receber no fluxo, ou seja, vai receber em 12 vezes e não em uma vez, beleza? Aí os juros fica com esse pessoal que absorveu os juros ali dentro do FDIC. Então é isso aí que é um FDIC, beleza? Expliquei, me fiz entender. Então se tivesse o IOF, o crédito de modo geral fica mais caro, porque esses FDICs iam ter que pagar, todo mundo ia ter que pagar. E aí o que acontece? Na hora que você passasse o cartão na maquininha, obviamente o preço do produto seria reajustado e isso aumenta a inflação. Hoje, como a maior parte dos gastos brasileiros ou é feita no Pix ou no cartão de crédito, isso aqui teria um problema gigantesco. Então, pelo menos nesse ponto aqui, podemos dizer que o novo rei do Brasil, Alexandre de Moraes, pontuou muito bem. Salva de palmas pro nosso monarca. Ei, Alexandre é nosso rei. Então, beleza. Aí, nesse ponto, ele compreendeu. A medida vem após uma tentativa de mediação entre o Executivo e o Congresso não alcançar consenso em audiência de conciliação no STF. Então, chegou lá o Executivo, né, o representante do Executivo, que é o governo, e o Congresso brasileiro, e eles tentaram chegar numa discussão sobre quem estava certo. Se era a decisão de cortar e manter o IOF do jeito que estava, ou se era a decisão presidencial, que foi por decreto, não passou por voto da Câmara, de fazer isso desse jeito, de aumentar, né? A decisão de Moraes, segundo a Infomoney aí, restabelece parcialmente os efeitos do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e anula parte do decreto legislativo do Congresso que havia sustado a medida. Então, uma parte foi mantida, essa daqui que eu expliquei, e a outra parte voltou a ser do mesmo jeito. Para as pessoas físicas, a principal mudança é a elevação de impostos sobre remessas internacionais e compra de moeda estrangeira. Ao comprar dólar ou euro em espécie ou via conta internacional, a alíquota passa para 3,5%, a mesma que chegou a vigorar brevemente até o decreto presidencial ser sustado pelo Congresso. Antes, era de 1,1% quando você ia fazer turismo. Então, se você ia viajar para outro país, se você ia fazer qualquer outra coisa, você tinha 1,1% de imposto e quando você ia fazer um investimento, você pagava 0,38%. Agora, então, toda vez que você for viajar, você for comprar uma moeda estrangeira, você vai pagar um imposto maior. Só que a gente não está discutindo ainda o mérito se o Alexandre de Moraes pode ou não fazer isso, mas verdade é que esse imposto age muito mais sobre os mais favorecidos do que sobre os menos favorecidos. Eu, por exemplo, né, e aqui sou liberal, vou explicar, eu sou contra essa porra aqui de todo jeito, mas só esclarecendo aqui para que a gente não faça desinformação, né? Eu nunca vi pobre indo para Nova York, nunca vi pobre indo para as Bahamas, nunca vi pobre indo viajar e pagando coisa dolarizada. Então, de fato, quando a gente diz, né, que os cartões internacionais de crédito, débito e pré-paga, eles são utilizados mais pelos mais ricos, é uma verdade absoluta. Então, 3,38%, o imposto que vai agir mais sobre os mais abastados. Não sobre ricos, sobre a classe média brasileira. Eu fico feliz que isso aqui a esquerda caviar vai pagar. Então,
se de um lado eu vou pagar mais imposto, eu fico feliz também que o Gregório do Vivier também vai pagar. Tamo junto, eu e Gregório. Quem viaja pra fora? O Gregório do Vivier viaja. Fala, poxa, já viaja, faz o L, né? Todos eles vão pagar também. A Manuela Dávila curte Nova York, vai pagar. A esquerda caviar, vai pagar. Ciro Gomes curte também, deu um rolezinho depois da eleição, vai pagar juntinho comigo. Eu e Ciro Gomes, que ó, fechadinho no IOF. Quem mais vive viajando aí? Vamos comentar. Jean Willis tá morando fora, não paga mais, que deu saída definitiva. Sei que meu irmão de esquerda, caralho, meu irmão viaja muito, vai pagar, viu, Caio? Ó, make the L, great again. Então tá aqui, vai pagar, 3,38. Eu vou pagar? Vou pagar, mas vou pagar feliz que eu tô sabendo que vocês estão pagando também. Isso aqui pegou a esquerda do Leblon. Pegou a esquerda, não pegou? Pegou. Finalmente botaram vocês agora. Que eu nunca vi viajar desse tanto, pô. Então agora todo mundo vai pagar eu, vai pagar vocês. Então agora, cartões tradicionais 3,38% em 2025, redução gradual até 2028, era o objetivo, agora fica 3,5%. E detalhe, eu não vou pagar, que eu sou dono de plataforma financeira, eu tenho dinheiro fora. Então, eu pagar não vou, vocês vão pagar, é o que eu lembrei. Eu vou pagar isso aqui pra quê? E eu não tenho spread no dólar também, que eu faço meu próprio dólar. Vai pagar e eu não vou. Toma essa realidade na cara. Banqueiro não paga. É essa a facilidade da vida. Ai, que delícia. Remessa pra conta no exterior e gastos pessoais. 1,1%. Era antes, agora ficou quanto? 3,5%. Vai pagar também, quer mandar dinheirinho pra fora, gastar com gastos pessoais. Ela fala, quer comprar coisinha da Louis Vuitton, quer comprar bolsinha? Toma, paga. Tá aqui, ó, 3,5% a mais. Remessa pra conta de investimento no exterior, aí todo mundo vai pagar, né? Nós vamos pagar, eles vão pagar. Aí eles estão falando aqui, era 1,1, fica 1,1. Não. Mentira! Aqui vou dizer agora. Xandão, o senhor é um fanfarrão. Xandão e Haddad. Era 0,38, estava em vigor 0,38. Vocês estão aumentando para 1,1%. O Haddad contou essa mentira de que era 1,1%, depois que ele mandou para 0,38, mandou para 1,1, voltou para 1,1. E continuou 1,1% agora. Então, na prática, vocês aumentaram. Então, não era. Essa tabela está errada. Tabela errada. Era 0,38, ficou 1,1%. Teve um aumento de 3 vezes nessa taxa. E detalhe, se você quiser mandar dinheiro falando que é para investimento, você não pode, tá? Mas, só que eu explico isso? Não vou explicar não, porque senão vão aprender como é que a gente faz. Quem é aluno da UVP sabe pagar 1,1 aqui em vez de 3,5 para quando for viajar. Não vvou explicar. Compra de moeda estrangeira em espécie. 1,1% aqui é de moeda estrangeira, então ficou 3,5%. Empréstimo de curto prazo, 1,1 ficou 3,5%. Transferência de fundos ao exterior, fundos brasileiros, isento. Isso aqui dá um benefício para ETFs em relação a investir diretamente, né? Deu uma referência aqui. Então, os ETFs todos ficaram agora mais vantajosos aqui. Vou até fazer um vídeo só sobre ETFs que ficam vantajosos partindo disso aqui. E vou subir mais os 2 ETFs aqui, porque agora vale a pena. Então, crédito para empresas, a alíquota fixa de 0,38 direta, né? Antes era de alíquota anual máxima de 1,88 ou de 0,88 para Simples Nacional, agora ficou aqui. E tem um aumento nisso aqui, com esse 0,8 por dia aqui, que é foda. Fundo de investimento de direito creditório, FDIC, era isento, ficou 0,38% na aquisição de cota primária. Operação de risco sacado continua isento. Aporte em VGBL e similares 2026 isento e 5% sobre excedente de 600 mil. Meu Deus, cara. Colocou o imposto na Previdência. Aí é foda, que só pobre tem Previdência. Mas aí 300 mil também, né? É muito dinheiro na Previdência, é foda. Operações não especificadas 0,038, agora 3,5% na saída isento, na entrada para investimento direto. Então, você pode pôr dinheiro no Brasil de graça, mas para tirar é mais caro. Isso impede um pouco também os gringos de fazer especulação aqui no Brasil, né? Deve diminuir o fluxo de dinheiro entrando aqui. Então, assim, aqui, cara, ficou ruim, né? Era meio ruim também, mas agora parece que piorou. O que eles estão querendo aqui é um controle maior do dinheiro que sai do Brasil. Deu pra ver, né? Pra segurar melhor o dólar. Deu pra ver isso aí. Uma tentativa de controle de fluxo de capital. Sabe quem faz isso? Comunismo. Então, um tipo de controle normal. Toda democracia faz isso aí. Comum, né? Parabéns à democracia. Agora, o mais estranho sobre isso é assim, eu acho que o Alexandre de Moraes ele tentou dar uma cutucadinha. Isso aqui foi a primeira decisão que o Alexandre de Moraes tentou fazer assim, falou assim, e se eu tomar uma decisão aqui? Primeira coisa, o governo federal não poderia usar isso aqui, porque isso aqui não era para ser um imposto mesmo, de fato, né? Era para ser muito mais uma questão regulatória. Então ele não poderia fazer isso aqui, usar isso aqui como um imposto de arrecadação. Primeira coisa, constitucionalmente, isso aqui tá errado. O STF tomou decisão constitucionalmente
incorreta quando você diz que, ok, o Lula teria que passar, se ele quiser criar um imposto arrecadatório, ele teria que passar na Câmara. Ele não criou um imposto arrecadatório. Isso aqui, ó, mesmo quem apoia a decisão do Xandão, etc., fica claro, né? Existem diferenças entre imposto de arrecadação e existe diferença entre imposto regulatório. IOF é um imposto de arrecadação? O Lula pode usar ele para arrecadar? O Lula pode subir o percentual de imposto? Sim, mas a própria justificativa do governo era uma justificativa arrecadatória, então ele não poderia ter feito isso dessa maneira. Isso diz que o nosso pessoal da Câmara estão certos, eles são legais? Tudo vagabundo também, que não tem defesa pra isso. Agora, o Xandão tá extrapolando um pouquinho, talvez, as atribuições do STF. Eu não sou jurista. Você que é jurista, comenta aí. Eu não sei se ele poderia fazer isso, sinceramente, porque esse é um tributo que tem uma finalidade específica. Houve um desvio de finalidade pelo governo. Creio eu que o mais correto seria o Xandão ter dito ao Lula que ele precisava passar pela Câmara, independente de estar certo ou não o tributo, ou de acreditar ou não que tá certo. Eu acho que era isso que ele deveria ter dito. Não precisava valer a opinião da Câmara sobre ter sustado, mas podia falar assim, vamos resetar do jeito que tava e você tenta passar, porque esse imposto é regulatório. Você mexe em outro imposto que você pode mexer. Acho que era esse o ponto, mas fica aí, vocês comentam aí pra mim, porque eu realmente não tenho certeza dessa informação que eu estou proferindo aqui. Não sou advogado, não sou formado em direito constitucional, nunca fui ministro do STF, nunca fui deputado federal, nunca fui senador, nunca fui presidente da República. Presidente da República eu já fui, brincadeira. Eu nunca fui ministro da Fazenda, nunca fui presidente do Banco Central. Então, assim, tô falando aqui com base no que eu acho que é a atribuição de cada um dos poderes. Não sei se tarefa do STF decidir sobre aumentar imposto ou não. Isso aqui acabou que o Xandão tomou a decisão do jeito que ele achou que era certo. Então, eu não sei se isso fica correto e não sei se a Câmara e o Senado vão aceitar isso aqui também ou se vão acabar intervindo no Moraes agora. O STF entendeu o quê? Que ao incluir o risco sacado no escopo do decreto, o Executivo ultrapassou os limites da sua competência normativa e que permitiu ao Congresso sustar essa parte específica do texto presidencial. Então ele tentou dizer como se ele tivesse feito nem pra mim nem pra você, né? Mas eu não sei. E aí a decisão do Moraes tem validade imediata, mas ainda será submetida ao referendo de plenário do STF e pode sofrer ajustes, caso sejam apresentados novos argumentos relacionados ao impacto financeiro e operacional das medidas. Eu não acho que a discussão é essa. Acho que a discussão do STF deveria ser constitucional. O STF não tem que discutir impacto financeiro e operacional dessas medidas, gente. Ou tem? É que eu tô louco? É atribuição do STF discutir impacto financeiro de medida, gente? Não sei. Um dos pontos da discussão aí deverá ser o caráter retroativo da medida. Moraes ordenou que o decreto tenha validade desde a sua edição, em 11 de junho. Eu acho o seguinte, o Brasil, ele tá com uma dificuldade constitucional mesmo. A gente precisa avaliar, não entrando no mérito aqui de quem tá certo ou errado na decisão. Vocês sabem, eu sou um liberal, eu não apoio a criação de nenhum novo tributo. Não apoio. Eu sou contra qualquer criação de novas receitas pro governo, até porque o governo não sabe gastar nem o dinheiro que tá gastando. Agora, discutindo a legalidade e a segurança jurídica do Brasil. A gente está falando de um país que, no prazo de 50 dias no máximo, a gente teve uma lei que voltou. E agora voltou mais ou menos. Não existe país no planeta Terra que sobreviva a esse nível de insegurança jurídica, gente. Não existe. Porque é o seguinte, como que eu crio? Vamos supor a iniciativa privada aqui agora. Então a iniciativa privada estava procurando soluções para esse problema. Eu falo por conta própria. A gente estava aqui, caramba, cara, como é que a gente vai falar com os clientes e tal? A gente tem que fazer o comunicado para os clientes, tem que fazer uma live para todos os clientes, tem que organizar tudo. O cliente entendeu. No dia que o cliente entendeu que tinha aumentado, que a gente explicou, ofereceu os benefícios, né? Deu 20 dias pro cara enviar o dinheiro pra fora, fez todo um mecanismo ali, vem a Câmara e, acabou a lei. Daí a gente vai de novo. Poxa, gente, vamos explicar aqui pra todos os meus clientes, olha, essa lei não existe mais, tarará, tarará. Beleza, o cliente entendeu. Então agora não tem mais a utilidade de tudo aquilo que eu te expliquei, não serve mais pra nada. Aí vem o STF agora e diz, não, voltou a servir. Mais ou menos. Isso é inaceitável. Vocês, sinceramente, estão de molecagem, pô. Desculpa, não tenho o que dizer. A Câmara, o governo, o Congresso, o STF, vocês estão de molecagem. Isso aqui não é lei, isso aqui não é legislar, isso aqui não é coisa séria. Não é um país que dá pra se respeitar, um país dessa maneira. Vocês precisam definir o que é a atribuição de cada um dentro do processo constitucional pra decidir quem decide ou não nessa porra. Se for a monarquia do Xandão, tudo bem, mas é a monarquia do Xandão e vai lá e fala, ó, vai ser assim agora. E aí, pelo menos, o nosso monarca precisa ser declarado, dá-lhe a coroa, a gente faz a cerimônia e a gente começa a ter estabilidade. Ah, não, é o governo aqui que vai decidir esse tipo de coisa. É o executivo, a gente vai lá, dá, ele fala, ó, Lula, ladrão, roubou meu coração e vamos seguir esse baile. Ah, não, agora quem decide é a Câmara. Sempre gostei do Hugo Mota. Amigo meu, desde a infância, a gente fala, beleza, então agora é o Hugo Mota. Se não, fica uma situação, cara, que a gente do lado de cá não estamos sendo tratados com o mínimo de respeito. Eu tô falando o mínimo mesmo. O mínimo que a gente precisa saber é o que a gente vai pagar. Eu acho que, assim, ninguém aqui tá discutindo, né? Ah, se o imposto é válido ou não, porque a gente tá numa categoria antes. A gente tá discutindo se vocês podem decidir
decidir isso ou não. E de que maneira e quem pode. Porque a coisa mais difícil que você tem, e eu já trabalhei muito em empresa assim, é você não saber quem manda em você. Eu preciso, pelo menos, dessa clareza na minha vida. Tem empresa que o chefe te manda uma coisa, o dono da empresa te manda outra, o orelha pedreiro te manda outra, e aí você fica como? Aí você fica de palhaço. Estão fazendo a gente de palhaço. Não que a gente não seja, mas, pelo amor de Deus, né? Se eu sou palhaço, pelo menos me paga. Não tem condição isso aqui, não. E não adianta vir me perseguir, não. Que eu tô falando que todo mundo quer falar aí. Não adianta você ficar bravo comigo, não, porque isso aí é uma palhaçada mesmo. E se você quiser aprender a investir, é escapar de um tributo ou outro, alvp.com.br, clique no botão Faça Funcionário de Perfil, já vai ter live lá, tudo certinho, a gente já vai te ajudar a fugir desses problemas, independente do que eles façam, a gente é mais rápido, vou dizer isso pra vocês já. Já teve live hoje, todos os consultores aqui já estão sabendo o que fazer, todo o pessoal que vai dar aula pra vocês segunda-feira já tá sabendo o que fazer, não nos pegaram, tá? Entra aí, alvp.com.br, preenche o questionário, porque estão tentando nos pegar de calça curta, mas não estão conseguindo, os clientes da AlvP continuam muito bem atendidos, preenche o questionário que eu vou te ensinar a investir no Brasil e principalmente fora dele, viu, Xandão? Principalmente fora dele, porque não tá dando pra mim, meu amor. Então tá complicado. Então pode preencher o questionário que eu te ajudo a fugir desses problemas. Preenche aí. E agora vou verificar aqui se vocês deixaram alguma pergunta. O Fabinho Hoax disse: é engraçado ver colocarem a culpa no Bozó. Se ele tivesse na presidência, não estaríamos discutindo esses problemas graves. Ô, Fabinho, ninguém colocou a culpa no Bolsonaro, não. Acho que o Bolsonaro tá sendo usado, inclusive, pelo Donald Trump. Você acha que o Donald Trump se importa com o Bolsonaro, gente? Pelo amor de Deus. Ele não deixou nem o filho do Bolsonaro entrar na posse dele. Vocês acreditam cada besteira? O Donald Trump, como um grande estadista, que é, simplesmente tá usando o Bolsonaro pra poder criar uma treta, articular uma coisa, fazer uma pressão. Wilson Santos Luz: com o fim da taxação de compras internacionais, me veio uma pergunta. Quando compramos no AliExpress, por exemplo, na transação bancária, o banco compra dólares e transfere para a China? Se sim, isso aumenta o valor do real? A diminuição das compras internacionais afeta o câmbio? Não. Diminui o real. Pelo contrário, né? Você está dando saída do nosso dinheiro para outra moeda. Toda vez que a gente converte reais em outra moeda, você deu saída. O Rodrigo Natividade: onde está escrito que os liberais defenderam taxas? Cara, tá todo liberal do país aí, os liberais lambibola do Trump defendendo taxa. Eu, inclusive, falei que não defendo, e aí tá aparecendo vários aí me criticando. A MR1973: o Bitcoin foi criado para ser uma moeda descentralizada. É verdade. Isso vai acontecer um dia? Pode ser que sim, mas a longo prazo aquela euforia de se tornar rico com Bitcoin, a meu ver, não vai acontecer. Vai acontecer. Eu acho que vai. Ou um modo de fazer pouco dinheiro comprando na baixa e vendendo na alta. Cara, eu acho que vai acontecer sim, ficar rico com Bitcoin, porque se virar a moeda do mundo, acontece. Marcos Paulo: seus vídeos são muito bons, sempre boas análises. Parabéns. Posso te sugerir um vídeo? Pode. Se sim, faz um vídeo comparando a tributação aplicada sobre os ganhos de um trabalhador CLT, tributação dos ganhos de uma empresa em geral, tributação sobre os ganhos de salário e verba indenizatória dos membros executivo, legislativo e judiciário. Tá querendo me arrumar problema.